Bora lá então, que nesse vídeo eu vou ensinar para você como você montar um prato se você quer emagrecer, mas vai comer fora de casa, né? Então, alguns alinhamentos aqui importantes da gente fazer. Eu sempre tive muita dificuldade quando eu ia comer fora e existe um motivo para isso, né? Um dos motivos era justamente o bloqueio de mentalidade que eu tinha, que era o quê? Quando eu pensava em comer fora, eu já via como uma oportunidade de enfiar o pé na jaca, como uma oportunidade de comer besteira, como uma oportunidade de comer uma coisa gostosa mesmo. Mas isso por quê? Porque o registro que eu tinha na minha infância era de que comer fora de casa é igual passear, é igual relaxar, é igual descansar, é igual viver um momento feliz. E o primeiro desbloqueio que a gente tem que fazer é justamente com relação a isso. Eu não sei qual é a frequência que você faz uma alimentação fora de casa, mas eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a comer no centro. Isso foi uma coisa que começou a fazer parte da minha rotina. E cada vez que eu ia almoçar, eu via como uma oportunidade de enfiar o pé na jaca, eu via como uma oportunidade de comer besteira, tanto que o meu prato, ele era um prato que engordava muito, porque era um prato com fritura, um prato com muita massa, enfim, porque eu colocava ali justamente as coisas que eu gostava. Mas por quê? Qual era a associação que eu tinha ali? Comer fora de casa é um passeio. E no passeio, no passeio pode, no passeio tá liberado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tem dificuldade de montar um prato saudável fora da sua casa, é justamente você entender o que comer fora de casa representa para você. Qual é o significado que você dá? Porque se você está vendo isso como um passeio, como oportunidade, enfim, e qual é o registro que você tem com relação a isso? Porque, como eu falei, né? Eu saía quando eu era criança, a gente saía pouco, sair não era uma coisa comum, então era quando a gente comia fora, era uma coisa que era um evento, e aí o que vem? É uma coisa que não é sempre, então eu tenho que aproveitar. E aquele registro que eu tenho que aproveitar que eu tive lá na minha infância, eu trouxe, né, trouxe para minha fase adulta, mas fazia com que eu tivesse ali uma alimentação totalmente ruim. E aquilo que antes era visto como uma oportunidade rara passou a ser algo comum, que fez com que eu engordasse cada vez mais. Então, a primeira coisa, se você quer aprender a montar um prato saudável fora da sua casa, o que que você precisa ter em mente? O que é que você pensa com relação a isso? Então, você vê isso como uma oportunidade, você vê isso como, não é sempre, então eu tenho que aproveitar, que aqui são alguns bloqueios, é importante que trabalhe isso, tá? Então, essa é a primeira coisa. Depois que a gente tem esse entendimento, a gente precisa ter uma mentalidade magra, uma mentalidade desbloqueada, para a gente conseguir fazer as escolhas saudáveis enquanto estamos naquele lugar. E aí, sempre quando eu tenho a opção, eu sempre prefiro restaurantes que são por quilo. Por quê? Porque no restaurante por quilo a gente tem a liberdade de montar o prato de acordo com o nosso objetivo. A gente tem a liberdade de montar o prato de uma forma mais livre. Quando a gente pede, né, os pratos à la carte, normalmente a gente às vezes até pode montar, às vezes até pode trocar, enfim, mas eu prefiro sempre escolher um restaurante por quilo. Esse final de semana mesmo, né? Meu marido queria comer num lugar e tal. Eu falei, ai, amor, né? E, na verdade, ele queria pedir para entregar em casa. Daí eu falei para ele, tudo bem se você pedir nesse lugar e eu pedir em outro, porque nesse lugar não tem as opções que eu quero. Então lá não ia ter salada, não ia ter legumes, né? Enfim, ia ter ali arroz, feijão, batata frita e tal. E não era o que eu queria comer. Aí o meu marido falou: então, ao invés da gente pedir para entregar, vamos naquele restaurante por quilo, que daí cada um pega o que quer. Eu falei: nossa, maravilha, perfeito. Então, ali a gente conseguiu se alinhar. Então, sempre procure restaurantes que você consiga comer por quilo, porque daí você consegue fazer as escolhas de acordo com o seu objetivo. Se não tiver ou não der, enfim, eu sempre procuro ali no cardápio
Lembrando que não é a opção mais saudável, porque a gente está falando ali de restaurante, onde tem corante, conservante, enfim, mas sempre dentro das possibilidades, qual é a melhor escolha que eu posso fazer. Eu sempre procuro ali aquele que tem mais legume, que tem uma salada, que tem uma proteína que não seja frita, empanada, enfim, tá? Mas com relação à mentalidade, o que que eu penso? Minha pergunta que eu sempre faço é: se eu tivesse em casa, como que eu montaria o meu prato? É uma pergunta que eu sempre me faço. Se eu tivesse em casa, como que eu montaria o meu prato? Ah, colocaria uma proteína, eu colocaria salada, eu colocaria legumes refogados, ou então legume cozido, eu não colocaria fritura, não teria lasanha, não teria pastel, né? Não teria. Enfim, então a pergunta que eu sempre me faço é: se eu tivesse em casa, como eu montaria esse prato? E aí eu tento montar um prato semelhante, mas normalmente mais completo, como se eu tivesse na minha casa, tá? E o que que é importante você ter em mente? Muitas vezes a gente fala assim, ai, mas eu fui comer fora. E aí eu escolhi isso porque eu estava em restaurante, porque eu estava em um shopping, parará. E o que que é importante você ter em mente? Ó? Toda pessoa que cresce na vida toma decisões com base em uma visão. Então, toda pessoa que cresce na vida, ela tem um lugar que ela está mirando, ela tem uma visão, ela tem um lugar que ela quer chegar. Ela tem algo que ela está almejando. E quem não cresce toma decisões com base nas condições. Então, comi doce porque estava no aniversário, comi fritura porque estava no happy hour, entende? Então, toda pessoa que cresce na vida, cresce porque toma decisões com base numa visão e não com base na condição. Quem não cresce é porque toma decisões com base em uma condição. Então, eu sempre falo, né? A gente precisa condicionar os nossos comportamentos aos nossos objetivos. Então, sempre compartilho. Vira e mexe, eu tô lá no meu grupo de beach tennis, tem café da manhã. Gente, é bolo, é pão, é não sei o que, é um monte de coisas doces e salgadas que não tem a ver com o meu objetivo. Então, o que que eu faço? Eu não como. Por quê? Porque eles não vão contribuir para o meu objetivo. Mas por quê? Porque eu tomo decisões com base em uma visão e não com base na condição, tá? Então, esse é um outro ponto. Agora, indo para a parte bem prática mesmo, quando eu aprendi a fazer uma alimentação saudável, eu fixei uma imagem na minha cabeça que sempre quando eu vou comer, eu sempre me baseio nela, que é o que é muito simples. Metade do prato tem que ser verde, então tem que ser de preferência salada fria, verde escura, legumes cozidos. Então, normalmente, quando eu vou num restaurante, o que que eu sempre coloco? Sempre coloco rúcula. Às vezes eu coloco alface. Aí, normalmente, tem aquela salada fria, né? Que é cenoura, chuchu, quiabo, eu acho. Quiabo. Sempre monto metade do meu prato com isso. De vez em quando eu coloco brócolis cozido, coloco brócolis. Aí eu vou para os quentes. Se tiver algum verdinho quente, eu gosto bastante também. Então, se tiver abobrinha, eu coloco abobrinha. Às vezes tem quiabo, eu coloco quiabo. E aí, qual que é a outra parte do meu prato? Um quarto do prato, proteínas magras. Não vem com filé de frango empanado, nuggets. Não. Normalmente eu gosto bastante de peixe, e peixe é uma coisa que eu não faço em casa. Então, normalmente eu pego peixe, porque eu gosto bastante. Ou então eu pego frango. Frango normalmente eu não pego, porque frango é a proteína que eu mais cozinho em casa, então eu deixo para comer em casa. E aí normalmente eu gosto bastante de pegar almôndega, então eu pego ali uma proteína que não é frita, pego sempre ali uma proteína que é grelhada, sempre uma proteína ali, como é o caso, né, da almôndega que é cozida, e no outro quarto, um quarto de carboidrato complexo, que nada mais é do que arroz integral, macarrão integral, pode ser purê de batata, enfim, algum tipo de carboidrato. Se você tiver, né, fazendo uma alimentação que a orientação é que você consuma carboidrato, pode ser que você esteja fazendo uma alimentação que tem ali um índice menor de carboidrato, então aí você consome mais legume, mais proteína de origem vegetal
e reduz ali o carboidrato. Não estou dando uma orientação alimentar, mas porque eu sei que tem muita gente que me segue que faz, né, uma alimentação com baixo consumo de carboidrato, e eu, de vez em quando, eu prefiro consumir carboidratos em outros momentos do que no horário do almoço, por exemplo. Arroz, macarrão, purê de batata são coisas que eu não ligo para consumir. Então, eu prefiro fazer um consumo menor de carboidratos nessa refeição e deixar para outros momentos, tá? Mas aí você siga a orientação alimentar da profissional que você segue. O ponto mais importante aqui é você ter em mente esse conceito mínimo básico. Por quê? Porque daí você vai fazer as escolhas de acordo com a sua preferência, e não mais de acordo com aquele engessado que foi passado para você. E sim, você vai encontrar suas preferências. Dentro de uma alimentação saudável, você vai conseguir encontrar aí as suas preferências e aquilo que te agrada, tá? Mas o mais importante é o quê? Quando que você vai conseguir ter essa liberdade, essa autonomia? Quando você desbloquear o que comer fora significa para você. Então, já teve uma moça que falou assim: ah, mas eu não vou comer fora e vou fazer dieta. Percebe que aqui tem um bloqueio? Por quê? Porque ela está condicionando as escolhas dela de acordo com a condição e não de acordo com a visão. O que que a gente precisa ajustar? Entender por que que ela está buscando comer, o que que comer fora significa, o que que fazer dieta significa, e a gente precisa alinhar com a visão, tá? Então é isso, bora lá, vamos que vamos. Se você tiver dúvidas, perguntas, principalmente com relação aos bloqueios de mentalidade, aqui embaixo vai estar o meu WhatsApp. Pode me chamar, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui embaixo também a sua dúvida, a sua pergunta pode virar um conteúdo aqui para o vídeo, tá? Bora lá, vamos, que a vida é muito boa para não viver bem dentro do próprio corpo.